Antes que no seio de sua mãe fosse formado, eu já te conhecia. Antes mesmo do teu nascimento, eu havia te consagrado profeta das nações. Olá, meu querido, que Deus te abençoe. Eu sou Guilherme Maia e eu quero compartilhar com você essa palavra que está em Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Pega comigo na sua Bíblia, acompanhe comigo. Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10, que diz o seguinte: foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles que eu te enviar, e a eles dirá o que eu te ordenar. Não deverá temê-los, porque estarei contigo para te livrá-lo. Oráculo do Senhor. E o Senhor estendeu em seguida a sua mão, tocou na minha boca, e assim falou: eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, hoje te dou poder sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e demolir, para arruinares e destruíres, para edificares e plantar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, eu quero compartilhar com você essa profecia de Jeremias que tem duas mensagens muito importantes. Primeiro, quem nos formou, quem nos criou foi Deus. Deus nos ama, Ele é apaixonado por cada um de nós. Foi Ele que nos formou. Antes dos nossos pais nos desejarem, antes dos nossos pais fazer um planejamento para ter um filho, nós já estávamos no coração de Deus. Nós já estávamos nos sonhos de Deus, nos projetos de Deus. Ele sonhou conosco, Ele desenhou cada um de nós. Por isso que Ele é apaixonado. Nós somos uma obra-prima do Pai. E eu quero falar isso para você nesse momento. Você é uma obra-prima de Deus. Não importa o momento que você esteja vivendo. Se você está em algum vício, está em alguma enfermidade, algum pecado, alguma situação de depressão, você é uma obra-prima de Deus. Deus sonhou com você, planejou você antes mesmo da criação do mundo. Por isso que Deus é apaixonado. E a segunda parte dessa palavra de Jeremias para cada um de nós, Deus tem uma missão para cada um de nós. Por isso que Ele nos formou, nos desejou, antes mesmo da nossa concepção, no ventre materno, Ele nos consagrou e nos deu uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Deus nos constituiu profeta, profeta de todas as nações. Aí você pode me perguntar: Guilherme, mas qual que é a minha missão? Cada um de nós tem uma missão. E a nossa missão tem 3 dimensões básicas. Primeiro, Ele nos chama a ser a vida. É a primeira vocação. Essa é a primeira missão. Homem e mulher. Deus nos criou. O homem, Ele deu uma missão de segurança, de proteção. Uma missão para poder cuidar da família, proteger, prover a família. A mulher, Ele deu uma missão de ternura, de carinho, de cuidado, de delicadeza, de cuidado nos detalhes. É esse o sentido da masculinidade e da feminilidade. E, infelizmente, o mundo quer distorcer isso, mas isso não está nos planos de Deus. Infelizmente, nós vemos hoje em dia, a nossa geração é muito fraca, muito frouxa, muito deturpada. Infelizmente, a gente vê cada dia mais mulheres masculinizadas e homens feminilizados, homens frouxos, sensíveis demais, muito devagar, não conseguem atuar, exercer o seu papel de homem, o seu papel viril, e a mulher acaba tomando a frente desse homem e aí vira uma bagunça. E a nossa sociedade acaba invertendo esses papéis. E esta é a primeira dimensão do nosso chamado à vida. A segunda dimensão, Deus nos deu um chamado a ser família. Se você é casado, eu queria que você olhasse para a sua mão esquerda. Dentro da sua aliança está escrito o nome da sua missão. A sua esposa e o seu marido é a sua grande missão aqui na terra.
É ela a sua missão de santificação. Às vezes você pode até estar me olhando e falando, Guilherme, mas às vezes meu marido não é como São José, a minha esposa não é como Nossa Senhora. Mas por isso que Deus te colocou na vida dele, para poder santificar. E às vezes você está me ouvindo, você se encontra numa situação difícil. Às vezes a sua esposa ou o seu marido suporta muita coisa sua pela sua santificação, pela sua edificação. O nosso segundo chamado é ser família. E se você que está me assistindo é um religioso, é um celibatário, um sacerdote, você sabe melhor do que eu que Deus te chamou para deixar de ter uma família biológica pequena para ter uma família espiritual, para gerar vida numa maternidade ou numa paternidade espiritual muito maior, que é a sua comunidade religiosa, que é a sua paróquia. É essa a segunda dimensão de ser família. Terceira dimensão da nossa vocação profética, anunciar Jesus no nosso cotidiano. Em primeiro lugar, dentro de casa. Depois, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, nos nossos negócios, nós precisamos proclamar que Jesus é o Senhor. Nós precisamos, com a vida, pregar a verdade no nosso local de trabalho, pregar a honestidade no nosso local de trabalho, pregar a castidade no nosso local de trabalho, a misericórdia no nosso local de trabalho. Por isso que essa palavra de Jeremias vem falar, e eu te fiz profeta das nações. Infelizmente, o mundo lá fora está carente, com sede de Deus, com sede de aprender a verdade, de aprender a doutrina, de aprender o ensinamento de Deus, mas faltam homens e mulheres de coragem, de decisão, que tenham coragem, que tenham vergonha na cara para poder pregar o Evangelho. Muitas vezes nós compramos várias brigas na internet, no local de trabalho, na vizinhança, por causa de um time de futebol, por causa de um partido político, mas nós não compramos briga e não pregamos a verdade, não pregamos o Santo Evangelho, e assim a gente não cumpre a nossa missão. Eu queria te dizer que você que está me assistindo, você não veio nesse mundo à toa. Você não veio nesse mundo para passear. Você veio nesse mundo para cumprir uma missão. Deus formou você antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Sonhou com você e te deu uma missão. E você pode falar assim, não, Guilherme, a minha missão é ser contador, é ser advogado, é ser médico, o melhor médico, salvar vidas. Eu queria te falar, você está disfarçado da sua profissão. Você está disfarçado de médico para poder pregar o Evangelho no seu hospital. Você está disfarçado de juiz para poder pregar a verdade, ensinar a verdade, lutar pela justiça e pregar o Evangelho dentro do fórum que você trabalha. Não se esqueça que tudo que nós vivemos nesse mundo é temporal e que a nossa verdadeira vocação que levará cada um de nós para o céu. A nossa santificação perante o Senhor e abraçando a nossa vocação nos levará para o céu. Então não se esqueça, Deus te formou como profeta e precisa de você. Não se esqueça dessas três dimensões. Primeira dimensão, o chamado à vida, homem e mulher. Segundo, família, como pai, como esposo, como mãe, como esposa, ou como sacerdote, ou como religioso ou religiosa consagrada. Você também é chamado à família. E terceiro, com a sua vida e com a sua profissão no cotidiano do dia a dia. Um grande abraço, que Deus abençoe você.